Como eu levei um pé na bunda depois de ter montado uma casa inteira pro boy. Oi, oi, eu sou o Renan nesse perfil aqui eu compartilho histórias da minha vida que estavam guardadas no meu baú, mas eu resolvi me abrir aqui pra internet. Então, o ano era, eu acho que. A gente é 2025, é bem recente. Eu acho que o ano era 2019, 2020, alguma coisa assim. Quando eu era pequeno, eu já conhecia essa pessoa, né? Conhecia a família e tudo mais. Só que a gente era novo, né, gente? Era criança ainda. E por mais que a pessoa fosse mais nova que mim ainda, a gente sempre tinha aquele despertar pelos meninos mais novinhos. Isso não mudou até hoje. Quer dizer, hoje em dia eu prefiro os caras mais velhos pra me relacionar, mas se aparecer um novinho, amor, enquanto não aparece certo, a gente se diverte com os errados. Porque os novinhos a gente sabe que é só realmente pra poder se divertir, né? E não vai sair mais nada sério dali. Eu percebi isso tarde demais, inclusive eu percebi agora com 30 anos. E depois que isso tudo aconteceu. Enfim, muitos anos se passaram, a família foi morar em outro lugar, e aí não teve mais comunicação. Quando a gente era pequeno tinha aquela questão de brincar de pique-esconde e ir para trás do caminhão se esconder com os meninos para acontecer várias coisas maravilhosas. Mentira, a gente só tava brincando de pique-esconde. Então vocês entenderam, tá? Você que é bichinha aí, você também sabe como é que é essa época aí da adolescência e da infância para adolescência, pré-adolescente, né? Enfim, muitos anos se passaram e tá, nunca mais vi o que aconteceu. Aí eu tava um belo dia bebendo lá no bar do meu pai, né, que é aqui perto de casa. E aí a pessoa aparece com uma outra pessoa conhecida, tudo mais, e aí eu falei, nossa, né, já tinha tomado umas, e vocês sabem muito bem que vergonha que passa longe. Aí eu falei, nossa, quanto tempo você não lembra de mim, não? Ele, não, tá bem mudado, estou bem mais gordo. Aí ele falou assim, não, mas eu posso conhecer, não sei o que, me passa seu número aí. Aí eu, ai, menino, me passa o seu, porque esse negócio de vocês pegar o número da gente, vocês não ligam mesmo. Ele, não, mas não tem problema, toma aqui. Aí me deu o número dele e tal, pereré. E tá. E passou uma semana, não mandei mensagem, a gente não falou nada, e tereré. E aí me deu uma louca, sabe? Uma louca na minha cabeça que eu falei assim, quer saber, eu vou pra Cabo Frio, eu preciso distrair minha cabeça, eu preciso fazer nada. E aí eu fui pra Cabo Frio na intenção de ficar 7 dias. E aí eu dei assim na minha cabeça, que se eu chamar a pessoa, olha só, tinha nem se reencontrado, conversado só e tudo mais, vocês veem como é que eu não batia bem na mente. Que tal se eu chamar a pessoa pra ir comigo? E aí eu chamei, fiz o convite, o outro doido, mais doido ainda, aceitou, né? E a gente foi pra Cabo Frio, ficamos lá 7 dias, tudo mais, foi maravilhoso, casal feliz, um casal do ano. Voltamos de lá já junto. Não houve nem pedido de namoro, mas pra mim, na minha cabeça, eu já, nossa, casei, é o homem da minha vida, e pereré. Enfim. A família dele tudo super maravilhosa, todo mundo, conheci todo mundo, e foi tudo super bom, tava tudo super lindo, e tarará. Só que o que acontecia? Ele sempre vinha dormir na minha casa e quando tinha alguma coisa era sempre na casa da mãe dele. Eu nunca fui na casa dele de fato, né? E aí, quando eu fui na casa dele a primeira vez, ele falou comigo, porque uma vez eu acabei questionando porque eu não podia ir na casa dele, ele estava sempre aqui e tudo mais. E aí ele falou pra mim que tinha vergonha. Ah, mas não vou te falar não, vou te levar lá pra você ver. E aí tá, uma vez a gente pegou e foi num domingo, almoçar com a mãe dele e tudo mais. Da casa da mãe dele, a gente ia dormir na casa dele. Quando eu chego na casa dele, gente, paz. A mãe deu a casa, né, pra poder morar, mas não tinha nada dentro. Tinha uma geladeira, um fogão caindo aos pedaços. Ele dormia em cima de um tapete com um lençol e um travesseiro, e era isso a casa, né? E eu, como um bom marido que sou, olha a fantasia na minha cabeça, já estava casado, né? Eu, como um bom marido que sou, comecei a ajudar ele a partir daquele momento. E a gente começou, mesmo que foi tudo de segunda mão, trocamos a geladeira porque a dele não estava boa, e aí fogãozinho semi-novo, porque foi caro, foi 500 e alguma coisa. Jogo de prato, jogo de cama, sofazinho novo, tudo semi-novo, assim, de segunda mão, mas tudo em bom estado, tá? E aí eu ia pra lá 3 vezes na semana, deixava a comida pronta. Eu só. Você, no caso comigo, tá perdendo a oportunidade.
E limpava a casa, tudo mais, que era bem desorganizada e é até hoje, inclusive. Chegava lá, tava aquela limpeza meia boca, e aí eu não gosto, né? Eu gosto de jogar água, eu gosto de sentir o cheiro do cloro. E aí eu ia pra lá 3 vezes na semana, limpar, deixar a comida pronta, cozinhar feijão, fazer isso. Gente, eu comprei tudo. E aí, a partir daquele momento, eu fazia tudo. Desde botar comida dentro de casa, como dar presentes. Presentes no sentido de pô, com um relógio que eu gostava, uma Kenny. Eu nem gosto de Kenny, eu dava Kenny pros outros, entendeu? E ali eu fui, só me deixei ir, sabe? Me deixei levar de verdade. Não sentia isso como se eu estivesse comprando a pessoa. Na minha cabeça, como se eu estivesse ajudando a pessoa. E não percebia que aquilo começou a virar um abuso, uma maldade, alguma coisa. Porque chegou um tempo em que ele me pedia alguma coisa, e se eu não pudesse dar naquele momento, ele acabava ficando com raiva e tudo mais. E tipo assim, eu percebi tudo isso depois. A gente que tá num relacionamento de merda, a gente não percebe a situação, tá? Então não me julga. E aí, só que eu fui um grande trouxa mesmo, montei a casa toda, tá? Aí a pessoa pegou e sumiu. Os 3 dias. Depois apareceu falando que tava com problema no telefone e tudo mais. Eu falei, tá, mas não tem problema, eu sei onde você mora. Era só falar com a sua mãe que você tava sem telefone, mas aí a gente combinava de se ver 3 vezes na semana, como sempre era. E marcar o horário que eu poderia estar aí, ou você vir pra cá e tudo mais. Aí inventou uma desculpa lá que eu aceitei, né? Lerdo. Aí, no 3º dia que a pessoa sumiu, eu peguei e falei, nossa, tem alguma coisa acontecendo e eu vou descobrir isso hoje. Peguei o meu bom Uber e fui pra casa da pessoa. Cheguei na casa da pessoa, o portão estava encostado, porque eu já estranhei muito, porque o portão só via trancado. Dizendo que está gravando lá. Mas aí saí entrando, não chamei não. E aí quando eu chego lá em cima, tinha uma escada, né, pra poder subir na casa. Quando eu chego lá em cima, a pessoa tá deitada na cama com outra pessoa e 2 crianças. Tinha uma outra família já dentro da casa que eu montei. Era bissexual, entendeu? Então, tipo assim, eu montei uma casa pra ele voltar com a família, entende? O quanto eu fui trouxa. E aí, não sei, eu só olhei e não soube nem ter uma reação plausível, nem falar nada. Eu simplesmente desci a escada de novo e fui andando por um bom caminho. Ele veio atrás e eu só falei, me deixa sozinho. Sentei num bar, eu lembro de ter tomado algumas cervejas e depois chamei o carro para poder vir embora. Mas não acha que acabou por aí, não, porque eu ainda continuei sendo um grande trouxa, porque depois disso eu ainda perdoei, desculpei, depois aí ele me contou a história dele com a menina, aí eu ainda fiquei por bastante tempo sendo trouxa, ajudando a família que eu estava morando na casa que eu ajudei a construir, entendeu? E aí eu ficava com ele uma vez por mês em troca disso, porque eu estava louca, apaixonado, não queria perder. Enfim... Daí muita terapia, e a minha terapeuta maravilhosa, que se chama Dó Menina, deixando alguns recados para poder me dar tapas na cara sem mão, me fez acordar e eu comecei a abrir os olhos, sabe? A entender que sim, eu gosto, eu posso gostar, mas não preciso viver perto. E leva isso para sua vida também. Aí foi onde eu realmente desisti. Depois disso a gente saiu mais algumas vezes? Saímos, mas aí era tipo como se eu estivesse comprando mesmo de fato. E eu tratava de fato como se eu estivesse comprando, assim. Você quer o quê? Pra poder vir dormir comigo, vai ter que fazer isso e isso. E aí tava tudo certo. Eu sou muito cara de pau. E aí depois foi perdendo a graça, perdendo a graça, perdendo a graça. Hoje em dia eu não sei nem por onde anda. Enfim. Mais uma história aí retirada do baú diretamente pra vocês, tá bom? Um beijo que vai dar 10 minutos. Tchau.